Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de nos dessecularizarmos, desmundanizarmos, desprofanizarmos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Neste mundo maluco, neste mundo esquerdofrênico, as coisas estão difíceis. E nós temos que seguir aquilo que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. É o que estamos fazendo, transmitindo a palavra de Deus de uma forma serena, para que todos possam meditar. Liturgia de 13 de dezembro de 2021. Segunda-feira, dia de Santa Luzia, Virgem e Mártir. A cor litúrgica é vermelha. No rito da celebração, temos o prefácio do Advento 1, ou das Virgens, e o ofício da memória. Antífona da entrada. Vem, esposa de Cristo, receber a coroa que o Senhor te preparou para a eternidade. Oração do dia. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 24, versículos do 2º ao 7º e do 15 ao 17a. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe fez ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedro junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema, oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo de resposta, o Salmo responsorial número 25. Versículos 4bc ao 5ab, 6º ao 7º bc, 8º ao 9º, refrão 4b. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Repitamos. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor.
O Senhor é piedade, retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Repitamos: fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com o texto do Salmo 84, versículo 8. Aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Nos concedei. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão na liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Com que autoridade? Mateus 21, versículos de 23 a 27. Um simples aprendiz de carpinteiro comenta as Escrituras e discute a lei mosaica. Como se isto fosse pouco, cura os doentes e expulsa os demônios. Vai mais além, aponta os desvios cometidos pelos homens do templo e pelos mestres da sinagoga. Chegará ao extremo de fazer uma limpeza radical do próprio templo, expulsando cambistas e comerciantes da casa do meu Pai. De onde lhe vem tal autoridade? Ao colocar para Jesus esta interrogação, os anciãos e os sacerdotes estão no seu papel, comenta Herbert Rusch. Eles são os representantes oficiais da autoridade legal. Ora, Jesus se recusa a justificar-se diante deles. Este é o ponto capital da passagem evangélica. Sua recusa já é uma resposta. Ele demonstra que não recebe sua autoridade dos homens e não tem de lhes prestar conta alguma. Ele é o Senhor do sábado, o Senhor do templo e da lei. A resposta de Jesus é uma pergunta. Uma pergunta que eles não conseguirão responder sem denunciarem a si mesmos. O batismo de João de onde vem? De Deus ou dos homens? As lideranças religiosas ignoraram a pregação de João, mas temem o povo e não querem negar abertamente o sopro profético do batizador. Por isso, não sabem. No fundo do coração, prossegue Herbert Rusch, sua reserva equivale a uma recusa, pois recusar-se a dizer sim quando Deus fala já é dizer não.
Assim, os adversários de Jesus condenam a si mesmos e perdem a possibilidade de conhecer a verdadeira autoridade de Jesus, que não se discute nem se demonstra, mas se reconhece somente na obediência da fé. Logo a seguir, Jesus vai contar uma parábola em Mateus 21, versículos de 28 e os seguintes, onde entram em cena dois filhos. O primeiro diz não, mas se arrepende e obedece ao pai. O outro diz sim, mas sem nenhuma intenção de praticar o sim que proferira. Ao ouvi-la, os fariseus e anciãos saberão que eles são exatamente aquele que fingia o sim e vivia o não. Nossa vida é um itinerário entre o sim e o não. Muitos começaram pelo não, como Agostinho de Hipona, mas fizeram uma revisão de vida e obedeceram à voz de Deus. Também são muitos os que dizem um sim da boca para fora, mas seu coração endurecido é uma permanente recusa ao chamado de Deus. Em jogo, a vida eterna. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Serviremos ao Senhor e obedeceremos a sua voz. Josué, capítulo 24, versículo 24. Vamos agora ao santo do dia, que é uma santa, e quero dizer que vocês podem utilizar as imagens e textos dos meus endereços eletrônicos livremente para tentar salvar almas, evangelizar, conforme disse Jesus, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Acessem então o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. 13 de dezembro é dia de Santa Luzia. A devoção a Santa Luzia faz parte da tradição católica, mas somente em 1894 descobriu-se uma inscrição escrita em grego sobre um sepulcro em Nápoles, confirmando a existência da mártir de Siracusa. Desde o século V, os cristãos devotam a Luzia a proteção às coisas que se referem à visão e aos olhos. Diz a antiga tradição oral que essa proteção se deve ao fato de que ela teria arrancado os próprios olhos, entregando-os ao carrasco, preferindo isso a renegar a fé em Cristo. Luzia pertencia a uma rica família napolitana de Siracusa. Sua mãe prometeu dar a filha como esposa a um jovem da corte local. Mas a moça havia feito o voto de virgindade eterna e pediu que o matrimônio fosse adiado. A mãe, acometida de uma séria doença, não queria abrir mão do casamento da filha, mas após uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, onde ficou curada, a mãe aceitou que a filha permanecesse virgem. Mas o noivo de Luzia, revoltado, denunciou a jovem para as autoridades romanas, acusando-a de ser cristã. O imperador Diocleciano, conhecido pela crueldade, tentou obrigar Luzia a prostituir-se, mas a jovem não submeteu-se. Cheio de raiva, os algozes assassinaram a jovem naquele mesmo lugar, cortando-lhe a garganta. Reflexão. A vida de Santa Luzia é prova eloquente da grande influência que tem sobre o homem a educação recebida na infância. É certo que as impressões, os ensinamentos e costumes que o homem leva da infância são fatores importantes na formação do caráter e influem poderosamente em toda a vida. Oração, rezemos. Santa Luzia, Virgem Mártir, que tanto agradastes ao Senhor, preferindo sacrificar a vida a lhe ser infiel, vinde
em nosso auxílio e por meio de vossa intercessão livrai-nos de toda a enfermidade dos olhos e do perigo de perdê-los. Possamos, por vossa intercessão, passar a vida na paz do Senhor, chegando um dia a vê-lo com os olhos transfigurados na eterna pátria dos céus. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, Ele providenciará se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Vai ser o fim da história, a parousia, o julgamento final. Jesus, o juiz celestial. Muitos vão para o céu e muitos vão para o inferno. Para ir para o céu, para o gozo eterno, para a felicidade em plenitude, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão. Seja humilde, arrependa-se.